Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos falar novamente de uma questão que hoje em dia é tão comum, né? Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Que é tão comum, que são esses convites pela internet, convite dos Illuminatis, convites dos picaretas, como eu falo aqui. Deixa eu trazer um pouquinho, porque está muito sol aqui. Eu moro aqui em Curitiba, aqui, cara, é uma maravilha, cara. O sol, quando aparece, ele sai sapecando, né? E quando não tem sol, é um frio, certo? Então, aqui é a minha querida cidade de Curitiba, no Paraná, né? Então, vamos falar sobre essa questão aqui, como eu falei para você, né? Dos convites aqui dos Illuminati, certo? Que é uma coisa comum, o pessoal já viu, já sabe meu ponto de vista a respeito disso. E pessoas... que vem conversar pelo WhatsApp, né, dos convites da maçonaria. Será que é um convite verdadeiro isso daí? Presta atenção para você não cair numa arapuca. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração, que é: faça a sua inscrição aqui no canal, já deixa o seu like e ative as notificações, assim você vai ficar por dentro, né, de tudo que acontece na maçonaria, inclusive essas picaretagens que aparecem vez ou outra aqui no canal, certo? E para você que é uma pessoa fantástica, né, que pensa no futuro, no seu futuro e no da sua família, eu gostaria de deixar um recado muito importante para você ter um futuro brilhante. Então presta muita atenção. Milagres não existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão. O comentário aqui foi do meu querido Jay Silva, né? Opa, tem uma coceira aqui no meu bigode. Jay, espero que você goste lá do Jay Quest, né? Que era agora é J Quest, agora eles tiveram que trocar o nome, né? Eu gosto muito do Jamiroquai também. Então, o Jay, né? Aqui, ó, ele fez o seguinte questionamento aqui, né? Pergunta, né? Ou foi comentário. Uma vez me convidaram para assistir uma live. Que ia acontecer em São Paulo. Disse que depois que eu assistisse a live, se eu quisesse me tornar membro, eu poderia. Uma pessoa se dizendo membro dos Illuminati também entrou em contato comigo, pois conversei pelo WhatsApp. Eu fiquei sem entender os dois convites, pois sou evangélico. O que é isso, cara? Você está passando um atestado aqui? Mas respeito todas as religiões. Pois é, mas maçonaria não é religião, meu querido Jay, né? Eu não bebo, não fumo, não uso drogas e não gosto de festas. Isso poderia ter influência no convite? Cara, olha que loucura, velho. Cara, obrigado. Assim, fora meu sarcasmo convencional, minhas ironias aqui, né? O assunto é muito sério, tá? Então, até que estava gravando, né? Eu gravo alguns vídeos assim, certo? Não sei quando vou soltar, eu falei agora, estava gravando agora há pouco, justamente um que contava justamente dessa questão, né, da maçonaria, dessas maçonarias que vêm surgindo por aí, né, que vão angariando as pessoas, podemos pôr desse jeito, né, querendo ser educado na questão, certo? E a pessoa passa um determinado tempo nessas organizações, depois cai em si, né, e vê que a maçonaria pode ser uma questão muito maior e depois busca trocar por uma potência tradicional e como isso pode ser problemático, né? Então isso aí de fato é um BO, né? Mas você que está no estágio anterior desse processo, né? Você é uma pessoa, pelo que eu vi, com todo respeito, falando obviamente, né, que tem curiosidade pela maçonaria, mas pelo jeito não entende muito bem, né? Então, primeira coisa aqui, Jay,
Illuminates e maçons são coisas totalmente distintas. O Illuminati, né, o que se chama Illuminati, na verdade foi uma organização que surgiu lá na Baviera, 1784, 1780, por aí, né, encabeçada pelo Adam Weishaupt, na verdade, né, que ele veio com lance, né, era um cara todo problemático, na verdade, né, que tinha uma mania de perseguição, mas tinha alguns conceitos que ele queria criar um super-humano através das condutas, dos valores, tal. Só que o intuito por trás de criar esse super-humano, na verdade, é que ele queria dominar as coisas, né? Então ele criou, a ideia foi essa, a ideia foi interessante, se você parar e pensar, né? Eu escrevi aquele livro Invasão Illuminati, que traz tintim por tintim essas histórias, né? Tem e-book e tem livro físico, né? Pensa no assunto lá no meu site, luismiller.com.br. Então daí o cara criou essa história, cara. Sabe, se você olhar, assim, olhando, eu sempre gosto de ter uma visão assim, dissociada da emoção. Tá? Ter uma visão macro da coisa. Pô, a ideia é muito boa, né? Como aconteceu, né? Que daí o que aconteceu? Teve o Adolf Nigg, né? Que era um parceiro dele lá, ele conheceu esse cara era da maçonaria. E esse cara trouxe o Adam Weishaupt para dentro, né? Esse sistema dos Illuminati, né? Para dentro da maçonaria. E uns Illuminati começaram a conviver lá com os maçons naquela ocasião, cara. Só que daí os caras acharam, pô, que legal, uma organização que os caras, pô, tem preciosismo, né, buscam a disciplina, né, buscam o agregar de valores, as virtudes e não sei o que, só que por trás dessa capa, né, que tudo tem muita capa, né, certo? Por trás dessa capa os caras queriam dominar. Só que quem que eram os caras, né, isso que é o sarro, né, porque o Adam Weishaupt, na verdade, ele era um professor lá de Ingolstadt, né, que é uma universidade, né, e ele, como eu falei para você, ele tinha mania de perseguição, né? Certo? E ele queria montar isso daí para fazer um domínio. E os caras que eram Illuminati também, como ele, na verdade, eram pessoas assim, eram estudantes, né, que queriam almejar alguma coisa, queriam ter um futuro e tal, né, ou eram pessoas ligadas ao governo, né, basicamente o que traz a história é que eram pessoas ligadas ao governo do baixo escalão, né, eram os funcionários ali que queriam, assim, ter uns adiantos, assim, para, não sei se eu vou me fazer entender, mas há uns caras, assim, que trabalhavam na parte mais baixa, às vezes parte burocrática ou parte mais braçal do governo, né, que na verdade queriam ser chefe. Sim, resumo da ópera. Então a história dos Illuminati se resume a justamente isso daí. E daí, pô, teve o Adolf Nigg, como eu falei, foi um cara que tinha conhecimento maçônico, né, começou a criar os graus ali, então tinha uma série de graus, né, companheiro, mestre, como na maçonaria, daí tinha alguns graus lá que nunca foram executados também, né, na verdade, que eram graus mais acima, então ele tinha toda uma escala, assim, na verdade, como o Adolf Nigg era um maçom, né, ele pegou e ele não fez um recorte e cola, porque ele trouxe outras questões para dentro desses graus dos Illuminati, né, basicamente, né, mas ele, como ele já tinha, né, e isso daí não é uma coisa que aconteceu pela primeira vez, né, várias das instituições que existem, elas têm essa base, um espelhamento, podemos pôr isso daí na questão estrutural maçônica, né? E ele fez a mesma coisa, mais do mesmo, como a gente já viu. Depois, quem conhece as manhas, aí, os Paranauê, como a gente fala, aí, das outras organizações que existem por aí, de reuniões, é tudo a mesma coisa, né? Só cópia da maçonaria numa versão, às vezes, muito distorcida, mas acaba sendo uma cópia da maçonaria. Isso desde que a maçonaria se organizou, né? Então o pessoal acabou copiando. Os Illuminati não foram nada de novo nisso daí, não teve nenhuma novidade, né? Mas a questão era justamente essa, né? As pessoas eram estudantes, né? Pessoas que participavam lá e queriam ter um futuro, né? Queriam ficar junto. E daí eles começaram a fazer o marketing, né? Que seriam, na verdade, os caras que iam dominar o mundo. Né? Na verdade, isso daí vem dessas teorias, né? Daí teve a Nesta Webster também, que daí pôs mais lenha na fogueira posteriormente dessa história, né? E a galera que, na verdade, ganhou muito dinheiro vendendo revistas, vendendo livros e até hoje, né? Fazendo vídeos sobre essa questão, né? Das teorias de conspiração dos Illuminati. Mas teve um tempo muito curto essa organização, né? Ela acabou, né? Porque o governador lá da Baviera acabou descobrindo, né? E fez com que a primeira coisa que ele fez, o negócio é o seguinte, né? Os funcionários que são do governo, que estão enfiados nesse troço de Illuminati, se não fizerem sua demissão, né, dessa organização, certo? Serão exonerados, né? Daí, na verdade, ele pôs os caras numa sinuca de bico, né? Ou você continua, você quer continuar nos Illuminati? Beleza, aqui você não vai trabalhar. Isso, para quem tem descendência alemã como eu, conhece muito bem, né? Ou é 8 ou é 80. Quer ficar lá nos Illuminati? Beleza, fique lá, só que aqui no governo você vai sair fora. O que acabou acontecendo? Né?
todo mundo saiu fora dos Illuminati, né, cara? Pô, ninguém queria perder o emprego. Na primeira questão, a ordem acabou, né? Eu tô dando um ampassant aí da história, certo? A ordem acabou ali, daí ficou as teorias de conspiração, daí apareceram os malucos aí no final dos anos 70, daí se fala Illuminati, daí tem um monte de vídeo que eu falo no canal sobre isso. Né? Essa é a questão. A outra questão que você falou, que foi convidado, né? Isso daí são as maçonarias que vêm surgindo também, né? Então uma coisa é uma coisa, né? Daí as maçonarias que vêm surgindo na internet, né, que convidam as pessoas, né, só que isso é um perigo, né, na verdade, porque a gente nunca sabe o que esses caras que criam a maçonaria, né, não é um crime criar um sistema maçônico, um sistema não, mas uma organização maçônica, né, como uma igreja evangélica, né, se é proibido, você é evangélico, se você, pô, de repente você faz lá, imagine você, que funciona assim na prática, né, imagine você está lá numa determinada linha evangélica, religiosa, etc e tal, vamos imaginar que você busca uma formação, tá? Você começa, na verdade, ter uma formação teológica, ter uma formação até na questão estrutural de uma organização religiosa, né? E daí cada vez quando você vai chegando mais perto lá do ápice da pirâmide, né, que é o líder da religião, é o líder dessa linha religiosa, você vai vendo que o cume não é tão assim claro quanto você pensava, né? Daí o que acontece? Geralmente sai e faz a dele. Não, então assim a gente tem, né, essa proliferação, por exemplo, desse movimento que teve assim o seu início lá no 1595, lá com o Martinho Lutero, né? Então surgiram várias linhas depois, né, protestantes, vamos pôr assim de maneira geral. Então hoje existem centenas de milhares de linhas que são evangélicas, cristãs, né, mas dessa linha protestante, vamos pôr, né, que às vezes pode ser pentecostais, neopentecostais, conservadores, etc, etc. Então tem toda essa questão, né, mas basicamente o que acaba acontecendo é que a determinada pessoa chega lá e não aceita, daí abre sua igreja e assim vai abrindo, ou seja, é uma linha que ela vai se desenvolvendo por cisciparidade, né? Cisciparidade é da biologia, né? Uma célula, daí sai, vira duas, daí vira quatro, vira oito e assim vai aumentando, né? Isso é a cisciparidade. É o que acaba acontecendo nessa questão das evangélicas, né? Então funciona desse jeito a pegada, né? Essas maçonarias também tem esse lance, né? E é proibido, né? Que nem eu falei da questão das linhas evangélicas. É proibido fazer uma igreja evangélica? Não. Tem até uma legislação própria, né? No conceito ali dessas maçonarias que vem surgindo, né? É proibido? Não, não é proibido. Você pode fazer, né? Se você tiver afim, né? Mas é um grande desafio, claro, e tem toda uma responsabilidade, né? O pessoal olha, assim, às vezes monta uma maçonaria, que eu vejo essa daqui, cara, tô de olho nessas paradas, né? E não é de hoje, né? Não é de hoje, certo? O cara vê, pô, maçonaria é um troço que dá dinheiro, né? Mas não entende a carga de responsabilidade que ele acaba acarretando para ele mesmo também, né? Certo? Criar essas picaretagens tem um conceito por trás aí, né? Uma responsabilidade, né? De carregar uma linha maçônica, né? Você está carregando uma tradição, certo? Se você monta um troço falso, né? Você é um pseudo-iniciado, primeira coisa, né? E você vai criando contra-iniciados, ou seja, a maçonaria pura, ela tem um determinado objetivo, né? Se você faz coisas ao contrário, então a maçonaria pura, na verdade, tem toda uma doutrina cujo objetivo é fazer com que o homem encontre sua verdadeira essência, né? Ela tem lá o axioma do vitriol, que tem vários vídeos que eu falo a respeito dessa questão, né? Que é o visita interior e terra e retificando em Vênus ocultam lápide. Visita o interior da Terra e lá encontrarás a pedra oculta. Então esse é o objetivo da maçonaria, né? Encontrar a essência para ver os defeitos e assim atualizar esses defeitos, né? Atualizar a potencialidade, né? Tem gente que tem um potencial gigantesco, né? Mas tem uma série de coisas, de vícios, de comportamentos, né? De falta de valores que às vezes atrapalham a pessoa a alcançar o seu real potencial. Então a maçonaria trabalha nesse aspecto, né? Através das metáforas, dos construtores, né? Das ordens de cavalaria, da questão da batalha, da construção, né? Da intelectualidade. Então uma série de valores e virtudes nesse conceito todo, né? E às vezes os caras montam maçonarias que não tem nada a ver com isso, né? Os caras visam justamente só... sabe que a maçonaria tem que pagar uma joia e tem que pagar mensalidade, então, pô, é o campo fértil, né? Com picareta, na verdade, né? Com picareta, pegar gente
ignorante, né, no sentido que não conhece do que se trata a maçonaria. Então a pessoa tem a vontade de entrar, né, acaba caindo em determinadas arapucas, quando ela vai ver lá na frente, né, tá numa cabeça de porco, como eu falo. Como que a gente constata esse tipo de coisa? É só você buscar na internet, na verdade, né? Veja aí se os caras não tem muito processo nas costas aí. Bem facinho, hoje é tudo meio que público, né? Coloca o nome do caboclo, coloca a instituição, faz uma busca dessa instituição, né? Procura entender o que é a maçonaria tradicional, como eu falei, veja os vídeos aqui no canal, isso tá mais claro que água, né, cara? Esse negócio, né? Tá mais transparente que água, né? Mais insípido que água, né? Então, observe isso daí, né? Observe essa questão. E agora você entendeu, né, a diferença dos Illuminati, que foi uma questão que aconteceu lá para trás, no século XIX, né, certo? Século, né, 1780, século XVIII, né, na verdade, que acabou, né, e se tomou uma grande proporção para o pessoal se aproveitar. Então tem muito disso na história, né, na história geral da humanidade, né, de caboclo que quer se aproveitar das histórias que acabam acontecendo, criando teorias de conspiração, e até hoje dá muito lucro para o pessoal, para o povo, essas coisas, né. E também essa questão, tome cuidado com esses convites, né, porque a maçonaria tradicional, até resumindo a situação, ela não vai atrás dos irmãos, não, das pessoas que têm curiosidade. Né? A maçonaria tradicional não vai atrás, não vai buscar no WhatsApp, né? Na verdade, o caminho é contrário, né? A pessoa tem vontade de entrar, né? Claro que, vamos dizer assim, ó, o maçom, ele observa as pessoas do seu círculo de convivência. Se ele vê que aquela pessoa tem determinadas, uma pessoa qualificada, né, para entrar na maçonaria, porque é necessário também, a pessoa para entrar precisa ter uma determinada qualificação, né, de valores e virtudes, né, não pode ser um bandido, não pode, um cara fica dando um monte de golpe aí pela praça e daí que entrar na maçonaria, né, ele vai ter que apresentar uma certidão negativa, então isso daí já é um impedimento, né, é um dos qualificadores assim mais rasos, né, deveria ser muito mais rigoroso isso, mas é um dos qualificadores, então a pessoa para entrar na maçonaria, ela deve ter determinadas qualificações, né, certo? E são mais ligadas a questões internas e de valores, basicamente, né? Certo? E a maçonaria visa aprofundar, né? Por isso que se diz que lá na maçonaria torna homens melhores, homens bons e ainda melhores, né? Tem essas pegadas aí, certo? Daí a pessoa entra, né, na verdade, e a maçonaria tradicional, ela não vai atrás do cara pelo WhatsApp, né? Ou eu faço parte lá do Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Brasil não, ele tem lá, né, o seu site, que o pessoal faz até o cadastro lá, né? Tem um cadastro, quer ser maçom, faz o cadastro aqui, vamos ver, né? Que a pegada é essa, né? Tá lá, é uma coisa passiva, né? Ela não vai ativamente, né? As maçonarias tradicionais que eu saiba, eles não vão ativamente atrás dos outros, quem vai são geralmente as pessoas que estão querendo angariar mais pessoas aí para o seu pequeno círculo, né? Na verdade que acaba com o tempo aumentando, né? Mas é aquela questão, né? É um castelo de areia. Né, como que a gente constata esse tipo de coisa? Fazendo, na verdade, buscas na internet, né? Se o cara tem processo, esse é o primeiro passo. É só você buscar para ver se existem, né, muitos processos e qual que é o teor desses processos que essas pessoas estão respondendo. É bem simples, para falar a verdade. Bom, nesse vídeo de hoje ficou um pouquinho comprido, né, mas é um recado muito importante, espero que você tenha assistido até o final e quer conhecer mais, conheça lá meus materiais no meu site luismiller.com.br. Até o nosso próximo encontro e um fortíssimo e grande abraço.